Imaginem que a hereditariedade ela vai ser a base da personalidade de uma pessoa. No entanto, a genética sozinha não explica as formas de se comportar de uma pessoa, não explica o padrão relativamente estável de sentir, pensar e agir. Então vejam que neste exemplo que eu estou comentando com vocês, uma pessoa nasceu com uma alta produção de noradrenalina. Eu não vou entrar nos detalhes de por que isso acontece. Só imaginem que, por hipótese, essa pessoa já nasceu assim. Se ela produz uma alta quantidade de noradrenalina, significa que, diante da resposta fisiológica do estresse, mediada pela amígdala, que ativa o eixo hipotálamo e hipófise adrenais, e tem todo aquele ciclo da resposta fisiológica do estresse, que está diretamente associada à percepção da ansiedade, né? A resposta fisiológica do estresse se constitui nos sinais e sintomas físicos da ansiedade, que vão ser percebidos pelo indivíduo. E essa percepção, eventualmente, está relacionada aos componentes psicológicos da ansiedade. Isso significa que se essa pessoa ela tiver a resposta fisiológica do estresse ativada, ela vai reagir de uma maneira mais intensa. É uma pessoa que vai ser mais hipervigilante, é uma pessoa que vai ficar mais tensa, não é? Da mesma forma, imagina que essa pessoa nasceu com uma amígdala mais sensível. E eu acabei de comentar com vocês, e vocês vão aprender melhor no semestre que vem na disciplina de neurofisiologia e fisiologia endócrina, que a amígdala é a sede neurobiológica do medo e ansiedade. A noradrenalina. A amígdala, ela armazena, na forma de redes neurais, né, evidentemente, as associações que o ambiente faz entre determinadas experiências aterrorizantes, assustadoras, né? E a resposta fisiológica do estresse, as consequências, melhor dizendo, desagradáveis da resposta fisiológica do estresse. Então, por isso que a amígdala, quando identifica, eu vou antropomorfizar, quando a amígdala identifica que a pessoa se encontra sob ameaça, e essa identificação pode ocorrer tanto via tálamo, né? Ou seja, a partir das nossas aferências, aquilo que vocês estão aprendendo lá na neuroanatomia, ou a amígdala pode ser ativada diretamente a partir do córtex cerebral, a partir de conexões da amígdala com o córtex cerebral, o que significa dizer, e isso nos interessa como psicólogos, que um pensamento pode ativar a amígdala, pois os pensamentos não acontecem no vácuo, não é, meus caros? Um pensamento nada mais é do que a ativação de um conjunto de neurônios, de uma rede de neurônios. Isso é um pensamento. Mas um pensamento ruim, por exemplo, que nós vamos interpretar como ruim, pode ativar a amígdala também, né? E para a amígdala, o que importa é se aquilo esteve em algum momento associado com a ideia de ameaça. E ela vai reagir da mesma maneira que reagiria se estivesse diante de uma informação do tálamo, segundo a qual a pessoa se encontra de fato numa situação de ameaça, não é? E a partir daí tem toda a resposta fisiológica do estresse, as manifestações de ansiedade físicas e por aí vai, né? O que significa isso? Que essa pessoa que tem uma amígdala mais sensível é uma pessoa que vai ser mais temerosa, vai ser uma pessoa mais medrosa, vai ser uma pessoa que se assusta fácil, se preocupa fácil. E aí é uma pessoa que também já nasceu com uma capacidade para uma maior ativação do sistema nervoso periférico autônomo simpático, ou seja, taquicardia, taquipneia, sudorese, contração dos esfíncteres, diminuição do calibre ali, né, dos vasos sanguíneos, toda aquela miríade, todo aquele conjunto de respostas fisiológicas ao estresse, não é? Isso em termos biológicos, pessoal. A pessoa nasceu assim. No entanto, o fato de ela ter nascido assim faz com que ela tenha como tendência o chamado temperamento inibido. Ou seja, trata-se de uma pessoa que tem a tendência
a ser mais assustadiça, a ser mais tímida, a ser uma pessoa com dificuldade para lidar com o estresse. Mas observem, isso é um destino, portanto, ou seja, a pessoa nasceu com todas aquelas características biológicas e, portanto, ela tem um temperamento que é a base biológica da personalidade inibido. Isso significa que a pessoa sempre vai se comportar dessa maneira, isso significa que ela vai se tornar um adulto mais assustadiço, um adulto mais medroso? Não necessariamente. Pois aí entram em cena os aspectos da interação do indivíduo com o mundo, com o meio. E para nós psicólogos, essa interação com o mundo, com o meio, pode ser feita de duas formas básicas. Ou essa interação será feita através da interação física com outras pessoas, face a face, digamos assim, em tempo real, presencialmente, vamos dizer assim, né? Utilizando o jargão do mundo pós-pandemia, ou essa interação com o meio se dará através de processos simbólicos, ou seja, a relação que a pessoa vai estabelecer com os produtos da cultura de uma sociedade. E os produtos da cultura de uma sociedade são, por exemplo, normas, valores, sistemas de crenças, representações simbólicas daquilo que aquela cultura valoriza. Só lembrando que uma cultura nada mais é do que o modo de viver de uma determinada sociedade. Isso na definição do antropólogo norte-americano Ralph Linton. Então, observe, pessoal, que a genética sozinha não determina a personalidade da pessoa. Temos também os fatores de interação com quem? Com o mundo. E esse mundo pode ser real, direto, físico, ou ele pode ser simbólico. Pode ser por meio de outras pessoas ou pode ser por meio de ideias. Não é? E olha só que interessante, aqui no exemplo, né? Se essa criança que nasceu com todos aqueles aspectos que eu já citei, né, que vão levá-la a ter um temperamento mais inibido, mais assustadiço, for super protegida pelos pais. Qual a consequência disso? Qual a consequência dessa superproteção? Quando adulta, essa criança se tornará depressiva, se tornará muito pouco assertiva, ou seja, uma pessoa que dificilmente vai buscar defender a si próprio, defender os próprios direitos, será uma pessoa que nós vamos interpretar como realmente assustadiça, covarde, que não tem uma capacidade de autodefesa, uma pessoa que está sempre preocupada, sempre muito ansiosa. E aí vem minha pergunta: essa pessoa adulta, ela é mais ansiosa porque ela nasceu assim? Não. Ela nasceu com uma tendência. Essa tendência só se expressou em função da interação dessa pessoa com um determinado ambiente que possibilitou a atualização dessa tendência. Esse é o modelo de ATES-estresse. Eu já tinha comentado com vocês anteriormente de explicação do desenvolvimento do comportamento humano e também, principalmente, claro, dos transtornos mentais e de comportamento. Sendo que a diátese é a tendência biológica, ou seja, é a base genética que só vai ser atualizada, ou seja, que só vai se expressar se a pessoa passar por um determinado tipo de estresse, ou seja, se a pessoa for exposta a uma determinada interação com o mundo. Pois observem aqui no mesmo esquema, pessoal. Se, ao contrário de uma família superprotetora, essa criança crescer num contexto de uma família que a encoraje a explorar o ambiente, ou seja, uma família encorajadora, que vai expor progressiva e gradualmente essa criança a vários cenários de interação interpessoal que permitirão a essa criança aprender a lidar com a sua tendência a ser mais tímida, a ser mais medrosa e por aí vai.
percebam que, nesse caso, aquela tendência a crescer e se tornar um adulto assustadiço, covarde, medroso, pouco assertivo, não acontece. A pessoa vai ter uma personalidade bem adaptada. Claro, essa pessoa vai ser o indivíduo mais expansivo que existir numa sala, numa festa? Não, gente. Essa pessoa ela tem uma limitação para a expansividade, que vem de onde? Da genética. A genética impõe certos limites, mas ela não decreta um destino inexorável. Não é? A pessoa se torna aquilo que ela vai se tornar por meio de uma interação entre fatores genéticos e fatores ambientais. Ok, pessoal? Olha a segunda parte do exemplo. E se, ao contrário do que eu tinha comentado antes, essa criança nascer com baixa produção de noradrenalina, o que significa dizer que é uma pessoa que não vai ser excitada de uma forma tão imediata, é uma pessoa que vai ser mais contida de si mesma, vamos dizer assim, em relação, né, a se sentir assustada, temerosa. Essa pessoa vai ter uma baixa ativação da amígdala, ela nasceu assim. Não interessa agora, nessa disciplina, explicar formas por meio das quais uma pessoa pode nascer com uma amígdala menos sensível. Perdão. No entanto, vários estudos indicam que pessoas que nascem com a amígdala menos sensível têm menos capacidade empática, ou seja, têm menos capacidade de se colocar no lugar dos outros, de compreender o sofrimento alheio. Pessoas que têm uma baixa estimulação da amígdala tendem a ser pessoas mais destemidas, pessoas que não sentem muita ansiedade e, portanto, tendem a ser pessoas mais o quê, gente? Impulsivas. Porque elas têm menos medo, elas têm menos receio. E aí essa pessoa também vai ter, né, nasceu com a menor ativação do sistema nervoso periférico autônomo simpático. Ou seja, resumo da ópera, essa pessoa nasceu com um temperamento desinibido. Ou seja, é uma pessoa que sente menos receio de ser punida. É uma pessoa que não tem tanto medo. E aí nós temos duas possibilidades, assim como no exemplo anterior. Ou seja, a pessoa nasceu com esse temperamento desinibido e, portanto, ela vai ser sempre desinibida? Ela vai ser um adulto desinibido? Não necessariamente. O que está faltando, pessoal? Que tipo de componente resta? O componente ambiental, da interação com o mundo, como eu havia dito na primeira parte do exemplo. O que significa isso? Que essa pessoa que nasceu com temperamento desinibido, se ela for criada, por exemplo, numa família que tem uma disciplina muito relaxada, ou nenhuma disciplina, gente, essa pessoa vai se tornar, como adulta, um indivíduo agressivo e, eventualmente, pode até evoluir para um transtorno de personalidade antissocial. Claro, essa pessoa não aprendeu a controlar a sua impulsividade. E essa pessoa não tem medo, de modo geral. E se ela não tem medo, de modo geral, ela tende a seguir os impulsos dela. Mesmo que esses impulsos signifiquem tirar vantagem de outras pessoas, agredir fisicamente ou psicologicamente outras pessoas, manipular as pessoas para obter benefícios para si mesmo, sem se importar, sem ter remorso pelo que se fez. Gente, está aí a bomba relógio para a personalidade antissocial. No entanto, se essa criança que nasceu com temperamento desinibido for criada numa família com uma disciplina mais, digamos, contínua, numa disciplina mais estruturada, ou seja, essa criança vai aprender a controlar os seus impulsos. Vai ser mais fácil ou difícil? Mais difícil, mas ela pode aprender. Então, nesse sentido, a partir da interação com o mundo, e sendo um mundo favorável, a pessoa acaba desenvolvendo uma personalidade melhor adaptada, não é? Que se afasta das tendências antissociais. Mas volto a insistir, vai ser aquela pessoa
que agora ela vai ficar com medo de algumas coisas. Não. Ela vai continuar sendo uma pessoa que vai sentir menos medo do que a média das pessoas. Vai ser uma pessoa que vai continuar sendo mais impulsiva do que a média das pessoas. No entanto, ela vai aprender a lidar com essa impulsividade.